Olá pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito das medidas cautelares no processo penal? Vamos lá? Então o tema dessa aula agora, vamos falar um pouquinho a respeito de medidas cautelares diversas da prisão. Pessoal, as medidas cautelares elas estão previstas lá nos artigos 319 e 320. Então, previsão, artigos 319 e 320. Pessoal, lembrar algumas delas. Diz lá o artigo 319. São medidas cautelares de natureza diversa da prisão. Comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, suspensão do exercício de função pública, internação provisória do acusado, fiança, monitoração eletrônica e ainda o 320, proibição de ausentar-se do país. Então essas são algumas medidas cautelares previstas na lei, pessoal, que são diversas da prisão. Lembrar que as medidas cautelares elas têm caráter substitutivo, então elas são substitutivas. São medidas substitutivas. São substitutivas, pessoal, e medidas, claro, alternativas à prisão preventiva e cuja análise de cabimento deve anteceder. Então, são medidas, pessoal, substitutivas, tá? E são alternativas à prisão preventiva. Então, pessoal, no nosso ordenamento jurídico hoje, imagina uma escadinha aqui com 3 níveis, tá? Aqui embaixo a gente tem, pessoal, a regra do nosso sistema. A regra. Qual é a regra, pessoal? Que o acusado responda em liberdade. Até pelo princípio constitucional da presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Qual, pessoal, é o degrau intermediário aqui? É a aplicação dessas medidas cautelares, diversas da prisão. Então, a análise, pessoal, do juiz, claro, de acordo com toda e qualquer medida cautelar, né, pessoal, de acordo com a verificação se é necessário, se é adequada aquele tipo de medida. Lembrar então que a necessidade e a adequação elas têm que ser analisadas pelo juiz para que decretem aí medidas cautelares diversas da prisão. E qual é a exceção do nosso ordenamento jurídico, pessoal? Qual é a exceção? A exceção é esse degrau superior aqui, que é a decretação da prisão. Então, nesse caso aqui, prisão, por exemplo, preventiva. Prisão preventiva. Portanto, a prisão preventiva, claro, além da necessidade dos fundamentos da lei 311, 312 do Código de Processo Penal, tu ainda tem que analisar o porquê as medidas anteriores à liberdade ou as medidas cautelares não são aí, pessoal, adequadas ou necessárias para, de alguma forma, assegurar o bom andamento do processo, para evitar algum tipo de fuga do acusado, para evitar a reiteração de conduta criminosa, tá? Então, a prisão preventiva ela ficou hoje no nosso sistema como uma exceção. Tudo bem? Tudo certo? Ainda, pessoal, além das medidas cautelares de natureza diversa da prisão, quero falar um pouquinho a respeito da liberdade provisória.
A liberdade provisória, pessoal, é uma alternativa à prisão preventiva. Então, a liberdade provisória é uma alternativa à prisão preventiva. Lembrar, pessoal, que a liberdade provisória ela vai se situar entre a prisão em flagrante e a decretação da prisão preventiva. Então, após a decretação da prisão preventiva, não se fala mais em liberdade provisória, mas sim em revogação ou substituição por medidas cautelares. E a liberdade provisória pode vir combinada com fiança ou não. Então, só lembrar, pessoal, a pessoa foi presa em flagrante. Preso em flagrante. Feito o auto de prisão em flagrante, em 24 horas vai ter que ser realizada aquela audiência de custódia. E nessa audiência de custódia, pessoal, o juiz vai ter que deliberar a respeito do que ele vai fazer com essa prisão em flagrante. Ele pode o quê? Conceder a liberdade provisória. Liberdade provisória ao acusado. Só que essa liberdade provisória, pessoal, ela pode vir condicionada ao depósito, ao pagamento de fiança. Então, com fiança ou sem fiança. Certo? Então, lembrar, pessoal, que a liberdade provisória pode vir combinada aí com o depósito de uma fiança ou sem fiança. Também, pessoal, essa liberdade provisória pode vir cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Então, o juiz pode entender em aplicar alguma daquelas medidas cautelares faladas anteriormente. Medidas cautelares. Tá? O que é a fiança, pessoal? Então, se a gente for analisar um pouquinho a respeito da fiança. O que é a fiança? Pessoal, a fiança é uma contracautela exigida para concessão de uma liberdade provisória. Mas também ela pode ser entendida como uma medida cautelar diversa nos termos do artigo 319, que o artigo 319 também prevê lá a possibilidade do pagamento de fiança. O fato, pessoal, de um crime ser inafiançável, então crimes hediondos ou equiparados como regra não estão sujeitos à fiança, não significa que a liberdade provisória não pode ser concedida. Tu vai conceder a liberdade aqui provisória, só que tu não vai poder arbitrar fiança. Então ela vai ser concedida sem fiança. Tá? O valor da fiança, pessoal, ele vai ser calculado de acordo lá com os artigos 325 e 326. Tá, pessoal? Então, os artigos lá 325 e 326 vão te trazer algumas ferramentas de como vai ser calculada essa fiança. O valor da fiança será fixado de 1 a 100 salários mínimos quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não seja superior a 4 anos, ou de 10 a 200 salários mínimos quando o máximo da pena privativa de liberdade for superior a 4 anos. Se assim recomendar a situação econômica do acusado, do réu, a fiança pode ser dispensada, pode ser reduzida ou pode ser até aumentada. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento. Então ali, pessoal, vai te trazer alguns elementos para o quanto vai ser arbitrado de fiança. Lembrar, pessoal, que pode ser arbitrado fiança pela autoridade policial,
quando a pena máxima não exceder 4 anos, ou pelo juiz de direito em qualquer caso, exceto, claro, nos crimes inafiançáveis. E ainda, pessoal, a fiança pode ser dispensada, o pagamento aí nas situações do artigo 350, então, de acordo lá com o artigo 350, pessoal, pode ser dispensada ou pode ser, inclusive, reforçada quando necessário, de acordo com o 340. Então, reforço de fiança. (340) lá do Código de Processo Penal. Tá, pessoal? Cassada a fiança, de acordo com o artigo 338 e 339, ela pode também ser quebrada de acordo com o artigo 341, tá, pessoal? Então, como regra, a fiança é pagar para obter a liberdade. E aí, de acordo com o valor, tu vai lá e deposita numa conta vinculada ao juízo, pessoal, vinculada ao processo, para que tu possa responder em liberdade. Para que serve essa fiança, esse dinheiro lá depositado? Em caso de condenação, galera, esse dinheiro que foi depositado serve para pagar as custas do processo, serve para pagar, pessoal, também algum tipo de indenização para a vítima, serve também para pagar alguma pena pecuniária, alguma pena de multa. Tá? Então, a fiança serve para, em caso de condenação, pagar custas, indenização, multa. E em caso da pessoa ser considerada inocente, a fiança, o valor que ela depositou, será restituída para o acusado, para o depositante. Isso é possível também. Tá bom, pessoal? Bons estudos. Tchau, tchau.